para ir ver a estatística. Olha, grosso modo, as aves comuns e a maior parte das aves, as populações têm vindo a diminuir em números bastante acentuados. Por exemplo, o pardal comum, que é uma ave que toda a gente conhece, os seus números têm descido na ordem de 70% a 80% das populações e, portanto, é uma queda muito, muito acentuada. Fruto de alterações, nomeadamente em termos de disponibilidade de alimento, o que é o caso das aves que estão dependentes da agricultura, por exemplo. Há algumas aves com um comportamento mais urbano, mas são pontuais, cujas populações têm sido bem-sucedidas com a proximidade ao homem, mas são situações pontuais. Portanto, grosso modo, as aves comuns têm vindo a diminuir em números bastante acentuados. A importância da anilhagem como ferramenta científica para monitorizar e ver a qualidade da população das aves é elevadíssima. Porquê? Porque nós conseguimos, ao longo de muitos anos, num determinado local a anilhar, acompanhar o estado das suas populações, saber se estão a diminuir, se estão a aumentar, como é que é a condição física, se aquele local é importante para a migração dessas espécies, por exemplo, se serve quase como uma estação de serviço para as aves pararem durante as suas migrações e comerem e se abastecerem e voltarem a prosseguir viagem. Portanto, muitas vezes esses locais são determinantes para a sobrevivência e a boa condição das aves. E a sua marcação permite-nos, por um lado, conhecer as rotas migratórias das aves, porque elas vão sendo capturadas e recapturadas. A anilhagem permite também, com essa recolha de dados, efetivamente caracterizarmos, em termos da sua avifauna, um determinado ecossistema, um determinado habitat, o que nos permite adaptarmos qualquer medida de gestão de habitat em função dos resultados que temos da anilhagem. Portanto, é uma ferramenta muito prática, permite um contacto muito estreito, contar lados ocultos que nós não conheceríamos da história da vida das aves e, ao mesmo tempo, contribuir para a conservação das mesmas, ou seja, é de uma relevância extrema. O GAOP surgiu não só dedicado à anilhagem, mas mais abrangente, também à observação. É um grupo de pessoas de várias idades, de várias profissões, de várias formas e condições, cuja o único amor comum, como eu costumo dizer, é o amor pelas aves. Esse grupo faz anilhagem em vários locais. O local sede é o Parque Biológico de Gaia, onde temos 2 vezes por mês sessões de captura e marcação de aves. Essas sessões são abertas também ao público e damos formação. Uma das coisas que caracteriza o grupo de anilhagem, o GAOP, é, para além da parte científica propriamente dita, de captura e marcação, faz formação a novos anilhadores, portanto as pessoas podem vir aprender connosco.
Ou seja, continua sempre, não é? Ou seja, não é este padrão exatamente, mas é entre isto e isto. Eu acho que ele é um jovem, como estás a dizer, melhor, um jovem do ano passado. Por outro lado, há uma monitorização muito intensa no Parque Biológico de Gaia. Isso permite-nos ter uma quantidade de dados muito elevada, que permite efetivamente mostrar a importância de locais como o Parque Biológico de Gaia para as aves mais comuns, porque portanto, são locais onde elas se alimentam e vivem em boas condições, e isso também permite ao mesmo tempo fazer ações de educação ambiental no Parque Biológico de Gaia, entre outros locais, onde as crianças, nomeadamente, e outros grupos, conseguem ter uma proximidade enorme com as aves. Aqui nesta zona das pintas, neste caso as pintas são de uma cor bastante uniforme, um laranja mais vivo. Temos depois um outro projeto com a Câmara Municipal do Porto, que é muito recente, onde temos também 2 sessões de anilhagem por mês, uma delas fixa no Parque Oriental da cidade do Porto, que é o menos conhecido, e depois a outra vai decorrer em vários espaços da cidade, que tem tido surpresas muito, muito interessantes, quer com as espécies que se capturam, quer a forma como funciona, e também a monitorização, porque esse projeto tem um objetivo de monitorização por trás, para se conhecer um bocadinho os espaços da cidade e que espécies é que ocorrem nos vários espaços da cidade do Porto. Um outro projeto que temos é um projeto que tem a ver diretamente com a migração das aves, e portanto é um projeto que decorre na Barrinha dos Moris, onde anilhamos na altura da migração, agosto e setembro e outubro às vezes, na passagem migradora, anilhamos espécies em caniçal especificamente. Este projeto tem obviamente um objetivo determinante de perceber a importância da Barrinha dos Moris para a migração das aves, mas também é uma forma de proporcionar, por exemplo, aos nossos formandos, portanto às pessoas que estão a aprender a anilhar connosco, terem contacto com espécies diferentes, porque as espécies de caniçal são completamente diferentes daquilo que capturamos, por exemplo, no Parque Biológico de Gaia, que são espécies mais florestais e mais comuns. Outro projeto muito relevante no grupo tem a ver com a anilhagem na colónia que fazemos na Ria de Aveiro da Garça Vermelha, e recentemente adicionamos também o ibis, porque o ibis preto começou a nidificar nos últimos 2 anos na Ria de Aveiro, muito próximo da colónia da Garça Vermelha, portanto é quase em conjunto, e este projeto a mim pessoalmente diz muito, porque foi a primeira espécie com que eu comecei a trabalhar quando acabei a licenciatura em Biologia, e portanto tem um significado muito, muito grande para mim, e foi um prazer retomar de alguma forma a monitorização desta colónia. São aves em que nós vamos aos ninhos, marcamos os juvenis pré-adultos no ninho, ou seja, tem um grau de envolvência, de exigência completamente diferente, portanto implica andarmos no meio do caniçal, definirmos um percurso, procurarmos perturbar o mínimo possível e marcarmos as aves no ninho. Quando se anilha, a parte mais complexa e mais difícil de aprender, entre aspas, é a manipulação das aves por si só. Porque cada espécie tem um grau de resistência e determinadas fragilidades que nós aprendemos a conhecer com a prática. Ou seja, há uma infinidade de situações que nós, por causa da experiência que vamos acumulando e temos, sabemos exatamente para cada espécie como manipulá-la, a melhor forma para provocar o impacto menor possível. Isso é quase a chave fundamental da anilhagem, é que a saúde da ave tem que estar sempre acima de qualquer outra situação, nomeadamente de recolha de dados. Aliás, temos situações em que as aves, de alguma forma, estão com excesso de stress, por exemplo, na rede, e são automaticamente libertadas, não se coloca sequer à nível. Portanto, ela entrou nesta direção, tem a cloaca mais exposta, é daí que consegues perceber o lado por onde ela entrou. Como te disse, tiras as patas, depois passas às asas
ok? Por fim, cabeça, e no final metes no saquito. Tentamos sempre estar abertos à população, portanto, que as pessoas possam visitar as sessões, que nos acompanhem às próprias visitas às redes, ou seja, fazer um bocadinho de educação ambiental, perceber o que nós fazemos. Tentamos que as pessoas tenham um bocadinho mais de contacto com a nossa avifauna, que infelizmente o ser humano, quando tende a desconhecer algo, tende de certa maneira a desvalorizar um bocadinho as espécies, as aves, os animais, seja o que for. Falo, por exemplo, do caso dos pombo-trocás, que é uma espécie bastante recorrente do nosso país, e que as pessoas associam tudo como se fosse mais um rato com asas, mais algo de nojento, quando na realidade não é. Portanto, há que tentar um bocadinho sensibilizar as pessoas, para que as pessoas tentem ter essa sensibilidade, e se conseguimos tocar uma pessoa, pelo menos essa pessoa acaba por espalhar, entre outras, o conhecimento. Se repararem, as redes de anilhagem têm umas guias no meio, e tem a própria rede, tem uma malha de nylon que é feita de propósito para apanhar as aves, e tem uma espécie de uns bolsos nesta zona. O objetivo é que as aves, enquanto vão a voar, batem aqui na rede, caem aqui no bolso, e depois, enquanto se vão soltando ou tentando soltar, vão tentando ficar um bocadinho mais embaranhadas. Quando nós vimos cá as redes, é uma questão de identificar qual é o lado na qual a ave caiu, para conseguir mostrar do lado correto. Neste caso, ele veio deste lado, ou seja, ela estava a deslocar-se dali e entrou na rede aqui deste lado. Entre as redes e o local onde vamos estar a anilhar, usamos estes sacos de pano para transportar. Os sacos são de algodão, que é para as aves conseguirem respirar, e a ideia é que elas fiquem seguras e bem condicionadas até ao momento do processamento. Como vos expliquei há bocado na rede, o nosso objetivo é que nós vamos fazendo visitas regulares à rede para tirar as aves ao longo da manhã. Chegados aqui ao local da anilhagem, tiramos as aves do saco e começamos a processar cada ave individualmente. O primeiro passo que nós temos que fazer é ver se a ave tem ou não tem uma anilha, porque o objetivo é que as aves saiam todas anilhadas. No caso da ave ter uma anilha, nós registamos esse número. Tem uma recaptura, anilha A, 5, 7, 4, 8. Se a ave não tiver uma anilha, nós tiramos uma anilha do tamanho adequado para cada espécie e colocamos na pata com o recurso a um alicate. Mas todas as anilhas, independentemente do tamanho, têm duas informações fundamentais. Uma delas é a entidade que regula a anilhagem no nosso território, no nosso caso em Portugal é o ICNF, e depois isso tem um código alfanumérico, que esse sim é o código único que vai identificar cada ave, e que não se repete nem dentro de Portugal nem dentro de outros países. Após colocarmos a anilha, passamos então a uma fase da recolha da informação. Dependendo do tipo de projetos, há uma série de informação diferente que pode ser recolhida. Isto é um bocado como... Nós temos que pensar isto aqui um bocado como os censos que se fazem às pessoas. E um bocado quando pensamos no valor da anilhagem, nós também, com as pessoas, nós conseguimos ficar na rua, olhar para as pessoas e a partir daí aprender algo sobre a população. Mas se formos a cada pessoa individualmente perguntar-lhe informações, sabemos muito mais. E o mesmo princípio aplica-se à anilhagem. Dependendo da informação que nós queiramos saber sobre uma determinada população, conseguimos perguntar, entre aspas, a cada ave, recolhendo a informação, saber um bocadinho mais. Uma das coisas que nós não conseguimos saber pela observação para a maior parte das espécies é, por exemplo, a idade de cada indivíduo. Outra informação que nós recolhemos é o estado de condição física da ave. Para isso nós superamos nesta região ventral e vemos a parte ventral por baixo das penas e recolhemos 3 informações distintas. Uma delas é o grau de desenvolvimento muscular. Avaliamos isto através do músculo peitoral, que é o músculo principal nas aves, que dá poder ao voo. Avaliamos se tem reservas de gordura, que é algo que é um bocado mais relevante para as espécies migratórias, e sobretudo durante a época de migração, mas vemos isso para todas as aves. E também avaliamos o estado reprodutivo da ave, porque as aves, quando estão a incubar ovos, elas perdem as penas ventrais e conseguimos a partir daí avaliar o estado reprodutivo. Outra informação que nós recolhemos é medidas do tamanho da ave. Isto permite-nos saber várias coisas, permite-nos saber alguma informação sobre aves que possam ser de origem não local, porque as aves de latitudes mais altas têm tendência a ser maiores. Em alguns casos também ajuda-nos a perceber
a condição física do animal, por exemplo, comparando o peso com o tamanho, conseguimos perceber quais é que são mais pesados em relação ao tamanho estrutural delas. No final, o que fazemos é pesar a ave, com recurso a uma balança digital, com um pequeno copinho, metemos a ave no copinho para ela ficar quieta, depois conseguimos libertá-la em segurança. Eu acho que o que ela tem aqui. Esta é uma geração de jovem, Sim. muito lixada, como olha, Sim, muito queimada, sim. Depois tem esta geração aqui, Ok. e depois tem E as novas? E as novas. Concordo, sim. Esta é velha. Exatamente. E esta ainda é mais velha. Exatamente, sim. Completamente castanha. Sim, mas eles dizem que no É adulto a ponta das primárias e secundárias é mais blackish. Desde as que o 2 e o 4 são Isto parecidos. é completamente Isto depois, é castanho, bem Isto é castanho. Ora só para aqui. E depois nesse aqui pelo desenho. É este aqui, neste second Sim, year já tem muitas spring. rugas. Dá muito castanho. Secas. Sim, Eu acho que é um castanho, 4. sim, concordo. Em termos de histórias engraçadas resultantes da anilhagem do Parque Biológico de Gaia especificamente, uma delas tem a ver com a trepadeira comum, com a Certabráquidáctila, que anilhamos uma ave com praticamente 8 anos e o recorde anterior de vida, e o recorde anterior era de 5 anos e 6 meses, salvo erro. Ou seja, a importância de projetos como este do Parque Biológico de Gaia permite-nos ter estas histórias também da longevidade das espécies, que também mostra a importância do Parque Biológico para estas aves, que lhes permite ter uma longevidade em liberdade, uma longevidade elevada. A anilhagem é algo que pode ser feito por qualquer pessoa, as pessoas não têm de ser biólogos em si, não têm de estar ligados a essa área. Eu, no meu caso, sou engenheiro químico, eu tenho essa paixão pelas aves e é isso que as pessoas têm de ter. Ser um bocadinho loucos pelo facto das horas em que acordamos, tem de haver esse empenho. Na altura do verão, acordamos por volta das 4h30 para poder anilhar o mais cedo possível. Portanto, qualquer pessoa é bem-vinda, estejam livres de contactar o grupo, a OP, através das nossas redes sociais, para poder visitar as nossas sessões e então juntar-se a nós, juntar-se ao grupo. O balanço da anilhagem em termos de ferramenta aplicada para a conservação é, para mim, claramente relevante e da maior importância, e por isso é que eu continuo a anilhar e tenho um prazer imenso a anilhar. Ou seja, para além do prazer que se tem, é o facto de conseguir contribuir ativamente para a conservação da natureza.